Faz muito tempo desde o último confronto de titãs que a gente fez. Graças a grandes pedidos de vocês, a gente decidiu fazer esse daqui, uma batalha mortal entre Asta versus Meliodas. Os dois ali têm poderes assim do submundo, então é muito legal e vai ser muito empolgante analisar essa luta aqui com vocês. A gente vai analisar todos os poderes dos dois e no fim tirar uma conclusão de acordo com os fatos e falar quem vai ser o vencedor. Mas antes de tudo isso, roda a vinheta aí. Bom, galera, bem-vindos ao Ecomundo. Eu me chamo Paulo e, como eu disse no vídeo de hoje, aqui é mais um confronto de titãs finalmente aí pra vocês. O Bruno vai falar um pouquinho do Asta e eu vou falar um pouquinho do Meliodas, mas antes, deixa seu like aí, se inscreve no canal e mande para amigos que gostem aí, pelo menos de algum dos dois, pra acompanhar esse confronto tão empolgante com a gente. Bom, bora lá e falar um pouquinho dos dois personagens. 俺の全部だ。 Bom, e agora vamos aqui falar um pouco do Asta, né, o que vai ser o oponente do Meliodas nesse combate. O Asta é o protagonista do anime e mangá Black Clover e foi deixado em um orfanato quando era recém-nascido. Desde sempre, ele sonha em se tornar um mago imperador, o maior mago do reino, que é também conhecido como Rei Mago. Mas para dificultar esse sonho, o Asta simplesmente nasceu sem a capacidade de usar magia nenhuma. Mas mesmo assim, ele se recusou a desistir e deixar que isso fizesse ele não conseguir o seu objetivo. Continuou assim treinando o seu corpo mais e mais para compensar a sua falta de magia, até finalmente ser premiado com um grimório para ele próprio. Desde então, ele se juntou ao Esquadrão dos Touros Negros, um grupo de cavaleiros mágicos menos cobiçados entre todos, e foi nesse esquadrão que ele começou a sua história e a sua jornada para o caminho de se tornar o Mago Imperador. Vamos falar aqui um pouco da força do Asta. Bom, Asta é possivelmente, antes do time skip, né, até mais ou menos ali a batalha com o Zangred, classificado em Arquipélago, pois ele lutou com o Zangred, que era pelo menos metade do poder do demônio Lich original, e é de fato um poder que poderia destruir um arquipélago inteiro. A defesa dele tá mais ou menos no nível país, onde ele poderia parar golpes do rei demônio e possivelmente arquipélago também, igual ao seu ataque. Ao decorrer da obra, Asta mostrou que possui uma resistência extremamente grande, aguentando golpes e machucados com extrema facilidade e até mesmo lutando com membros e ossos quebrados. Na questão velocidade, o Asta fica classificado como sendo mais rápido que a luz em sua forma negra. E na forma base, ele também já era capaz de reagir e defender a ataques de luz de Lich, o que mostra que ele, de fato, até mesmo na forma base, já fica mais ou menos entre beirando a velocidade da luz, e com a sua forma negra, né, Black Asta, ele pode superar essa velocidade. Em vigor, né, o vigor do Asta é classificado como extremamente alto, porque ele possui uma durabilidade muito grande, como é visto quando ele é capaz de se manter em pé, apesar de receber vários ataques de Hef, e ele também é capaz de emergir da tentativa de Lift, de se imobilizar relativamente ao lado de Yami. Bom, alguns poderes em geral do Asta seriam suas características físicas sobre-humanas, né? Ele é acima de um humano comum em todos os atributos possíveis. Ele também possui a nulificação de magia, né? Ao utilizar a sua anti-magia, ele pode simplesmente nulificar o efeito de qualquer status de magia. Ele também pode refletir magia, absorver magia e também assimilação e mimetismo de magia, ou seja, ele pode copiar o poder de seus companheiros ou de seus inimigos com uma de suas espadas e devolver para eles. Bom, Asta também é mestre espadachim perito em espadas, né? Assim como o próprio Meliodas, pode voar com a sua forma Black Asta, ele cria asas e é um perito em combate físico, ou seja, ele é um lutador físico, um lutador de artes marciais. Além também de que ele é um usuário de Ki, mas não é o Ki de Dragon Ball, é aqui o Ki de Black Clover mesmo. Sua transformação principal, Black Asta, né, onde depois dele ser curado pela Rainha Bruxa e quase ter sido derrotado pelo Ladros, o Asta desbloqueou a capacidade de canalizar as propriedades antimágicas, né, da sua antimagia em suas espadas, né, e do seu grimório em seu próprio corpo, aumentando muito a sua força e velocidade e limpando sua mente de todas as dúvidas e pensamentos estranhos, melhorando assim seu foco e clareza de espírito. Ou seja, com a forma Black Asta, ele ficou muito mais poderoso do que ele já era em sua forma base. Os principais poderes do Asta que a gente pode destacar aqui é o seu instinto aprimorado, né, onde ele possui um nível elevado de instinto, como demonstrado quando ele pode inconscientemente mover o seu corpo da melhor maneira para se defender, ou seja, mesmo inconsciente, ele consegue lutar, se for preciso. Ele também possui o seu Ki, como eu disse lá em cima, onde é um princípio originário da terra natal de Yami. Isso permite Asta adquirir um
sexto sentido, perceber e reagir a ataques até mesmo de pessoas invisíveis. Basicamente como uma leitura, previsão de movimentos, e também permite que ele perceba inimigos invisíveis. Além de tudo, né, temos a principal do Asta, que é a anti-magia, que é uma magia, né? Na verdade não é, mas é o oposto da magia inerente ao Grimório de Asta. Tem a capacidade única de anular outros ataques mágicos através dos seus médiums, que são essas as espadas do Asta, né, que são capazes de cortar qualquer tipo de magia, material, mágico ou qualquer coisa que seja relacionado à magia. Enquanto a maioria das outras mágicas simplesmente ricocheteia para outros lados quando bate em alguma espada. Uma habilidade bem interessante do Asta também é o Mirror Slash. Depois que Asta é multiplicado pelas brigadas de espelhos, a espada habitadora do demônio absorve a magia de um de seus aliados e com esse balanço libera a magia em uma onda de barras voadoras que podem anular a magia por todos os lados. Asta também possui uma habilidade chamada Furacão Negro, com a anti-magia que flui da sua Demon Slayer, né, sua espada. Asta avança e gira rapidamente, engolfando todos os arredores com arcos de anti-magia. E essa habilidade é capaz de desativar um campo inteiro de armadilhas mágicas em apenas um instante. Ou seja, ele cria um furacão negro feito de anti-magia que consegue atingir uma grande área, e se tiver algum tipo de armadilha mágica ou qualquer coisa feita de magia nos arredores, vai ser completamente anulado. Bom, vamos falar aqui um pouquinho aqui do Meliodas nesse confronto épico que vamos ter entre Meliodas e Asta. A gente sabe muitas coisas do Meliodas, como nos confrontos anteriores, com o dia a gente fez a análise de Meliodas versus Natsu, a gente já deu uma introdução básica ali da sua história e quem ele é. Então eu vou falar aqui apenas o que você precisa saber. Se você não sabe tudo sobre Meliodas, coloca aí no vídeo, na descrição, tá no card, e vai lá que esse confronto tá muito bom. Bom, a gente sabe que Meliodas, ele é atualmente o Rei Demônio, e ele sempre foi um ser do submundo, e ele também tinha uma maldição onde ele não podia morrer, só que ele sempre foi apaixonado pela Elizabeth, e isso foi a sua maior maldição, assim, em muito tempo, porque a Elizabeth, na verdade, era um anjo, e essa junção entre os dois não era permitido pelos seres que eram supremos, os seres entidades, como o Rei Demônio, que era o pai do Meliodas, e também a divindade suprema que comandava os anjos. Então, para separar os dois, meio que separar e não deixar eles viver em paz, eles criaram essa maldição onde os dois não podiam morrer nunca mais. Então a Elizabeth, sempre que morria, ela reencarnava não tendo suas memórias ali estabelecidas, e com isso, toda vez que os dois se aproximavam, acontecia alguma coisa, Elizabeth morria e etc. Então era essa desgraça na vida do Meliodas. E graças a tudo isso, Meliodas sempre foi um demônio de alto nível, sendo muito forte. Então com certeza ele vai dar muito trabalho ao Asta. E bora listar aqui os seus feitos de força, velocidade. A gente vai falar tudo sobre Meliodas. Força, ele é classificado em país mais. Alguns dos seus feitos foi lutar de igual para igual com o Rei Demônio, seu pai, mesmo querendo proteger as Eldris ao mesmo tempo. Com a sua verdadeira magia, sua transformação, sua mera presença chega a causar um desastre natural em Britânia, deixando tudo destruído, superando assim até o próprio Rei Demônio, afirmado pelo próprio Eldris. Ou seja, apenas a presença dele num lugar começa a causar terremotos, desastres naturais, deixando um país inteiro destruído. Então isso é muito poderoso. Defesa, também nível país, parando golpes do Rei Demônio, e isso se aumenta ainda mais com seu modo verdadeiro. Velocidade, MHS+, bem acima da velocidade do som, uma categoria a mais hipersônico. Conseguiu acompanhar a velocidade do Rei Demônio no corpo de Eldris e apresentou uma evolução em seu modo verdadeiro. Vigor, extremamente alto, capaz de lutar com Ban, mesmo este tendo roubado sua força e velocidade. Lutou contra Hendrickson, mesmo estando muito ferido, e também é capaz de lutar com os 10 mandamentos, mesmo depois de lutar contra Dolor e Gloxinia. Agora eu vou listar aqui mais um pouquinho ali das suas vantagens em batalhas. Características físicas sobre-humanas,
magia, super sentidos, enzímio espadachim como Asta, telepatia, duplicação com a sua Lost Bane, absorção de poderes, ele pode se fortalecer ali absorvendo o dano que ele recebe, neutralização, pode ali anular ataques mágicos, reflexão de ataques, pode devolver ataques mágicos com o dobro de força, manipulação de fogo infernal, imagens residuais, manipulação do ar, pode gerar ali lâminas a partir do ar, criação de ilusão, pode projetar uma ilusão de dragão para assustar os seus inimigos, absorção de almas, demônios são capazes de roubar as almas dos outros, fica mais forte durante a noite, resistência à leitura mental, que foi na luta contra o Dolor, quando ele não conseguiu ali ler a mente de Meliodas, absorção da alma, resistiu a ter sua alma roubada, mas não conseguiu devido à habilidade ali da Meláscula, e também resistência a ácido, quando o Hendrickson afirmou que o seu ácido não funcionava nele. A gente tem como sua verdadeira ali, sua principal transformação, que é o seu verdadeiro poder mágico, a verdadeira magia de Meliodas, conseguida após ele finalmente despertar como Rei Demônio, nela ganhando poder comparável, se não a superior ao próprio, podendo facilmente destruir selos que somente alguém com nível de entidade poderia, como é a maldição ali de Meliodas e Elizabeth, ele quebrou aquilo. A forma foi perdida após ele ser usado ali para destruir os mandamentos definitivamente, ou seja, foi perdido esse poder, só que a gente vai considerar ali o auge ali dos dois personagens. Principais poderes, temos o Full Counter, que a gente já sabe, que reflete toda a magia lançada contra o Meliodas, e o Revenge Counter, que consiste em desativar todas as suas habilidades e absorver todos os poderes lançados a si próprio. Taxa de sobrevivência desse poder do inimigo é de 0,2%. A gente tem o Kami Shigiri, Meliodas com sua espada rapidamente acerta, cortando o alvo em 1000 vezes em um único instante. Trillion Dark, baseando-se na compreensão ali do King, foi aperfeiçoado por Meliodas esse poder no Purgatório, onde ele passa ali com o Ban. Ele cria e então lança centenas de esferas comprimidas de escuridão no alvo, sendo muitas ali pro oponente desviar, e isso causa um grande problema. Além de controlar perfeitamente as chamas do submundo, chamada de Hellblaze, anulando assim qualquer tipo de regeneração do inimigo. Muito forte e apelão, né? A gente já sabia que Meliodas era tão forte assim. Bom, terminando aqui a análise dos dois personagens, ficou claro que uma luta entre Meliodas e Asta, o cenário seria muito complicado. Meliodas pode sim refletir qualquer ataque mágico lançado a ele, porém o Asta não tem nenhum tipo de poder mágico e todos seus ataques físicos são imbuídos com a antimagia. Antimagia é essa que por si só é um fator limitante para o Meliodas, já que seus ataques mais poderosos, como as chamas negras, por exemplo, e outros tipos de ataque, são completamente anulados por se tratarem exatamente disso, magias extremamente poderosas. Bom, Meliodas até poderia se clonar, porém não seria uma saída muito inteligente. Afinal, o Asta por si só já é mais rápido e mais poderoso em certos atributos do que o próprio Meliodas, e quando o Meliodas se clona, ele divide também os seus atributos e poderes igualmente entre seus clones, fazendo assim a diferença entre poder aumentar ainda mais, então não seria interessante aumentar os números de Meliodas recorrendo a um poder menor. No fim das contas, esse combate ia se resumir basicamente a uma trocação de ataques físicos, já que nenhum tipo de magia funciona no Asta e o Asta não tem magia para usar no Meliodas. Bom, e na parte física, o Asta tem total vantagem, como a gente apresentou na análise acima. Ele é muito mais rápido, muito mais forte e ainda possui o sexto sentido do Ki para antecipar qualquer tipo de golpe que o Meliodas possa utilizar nele. Bom, talvez um empecilho pro Asta fosse a regeneração absurda do Meliodas, que já permitiu ele se recuperar de golpes extremamente quase mortais para qualquer tipo de pessoa, mas claro, ele não é uma pessoa, ele é um demônio, né, basicamente o filho do Rei Demônio. Porém, o Meliodas já mostrou conseguir ficar fora de combate, mesmo com essa regeneração ele já ficou fora de combate por um tempo considerável, por exemplo, na luta contra o Escanor, onde o golpe foi tão forte que ele ficou desmaiado por alguns minutos. E isso já configuraria uma vitória pro Asta, já que não é necessário matar nesse combate e simplesmente derrotar o outro. Então, basicamente, a vitória desse confronto aqui de titãs de hoje vai para o Asta. Bom, galera, e esse aqui foi o confronto de titãs dessa vez, né? Um confronto muito pedido entre Astas e Meliodas. Quem você quer ver aqui no próximo, já deixa aí nos comentários dois personagens pra gente estar avaliando aqui e fazendo esse combate, beleza? Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, deixar o like e se inscrever no canal pra acompanhar mais a gente e mais conteúdos desses. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou, até mais!